Olha, eu gosto assim, que fino, uma bela música, né? Afinal, quinta-feira, 28 de julho, às 13 horas, e começa mais um quadro Momento Moderna na tela do Tá Aí para Todos. Façam-me o favor, produção, roda a vinheta. Sejam mais uma vez bem-vindos aqui com a gente no quadro Momento Moderna. Hoje vamos falar de emagrecimento e como a tecnologia pode nos ajudar. Segundo os dados do Ministério da Saúde, mais da metade dos brasileiros estão acima do peso. O percentual de pessoas obesas em idade adulta mais do que dobrou em 17 anos. E o sedentarismo e a alimentação inadequada são as principais causas desse problema. A obesidade tornou-se uma questão de saúde pública. Precisamos mudar e falar sim de emagrecimento. Por isso, estamos trazendo esse tema tão importante aqui para o programa de hoje. O tratamento para um emagrecimento saudável, ele pode ser multidisciplinar, envolver uma gama de profissionais como endocrinologista, nutricionista, nutrólogo, educador físico, psicólogo, entre outros. E hoje eu vou conversar com duas grandes profissionais que podem nos ajudar nesse processo. Doutora Gabriela Lima, para falar um pouquinho de nutrologia e endocrinologia, e a Paula, que é nutricionista. Muito obrigada de vocês estarem aqui hoje. Então, vamos começar? Vamos. Conta um pouquinho pra gente, como que a gente classifica a obesidade, Gabi? Boa tarde. Boa tarde. Então, classicamente a obesidade é diagnosticada pelo cálculo do IMC. É um cálculo onde nós utilizamos o peso e a altura. E a classificação do IMC de 24, até o IMC de 24,9 é considerado normal, entre 25 e 30, sobrepeso, entre 30 e 35, obesidade grau 1, 35 a 40, obesidade grau 2 e a partir dos 40, uma obesidade grau 3. Entendi. E você acha que existe alguma coisa genética para poder definir a obesidade? A obesidade é uma doença complexa, tem diversas causas envolvidas aí no ganho de peso, nunca uma causa isolada. A genética sim tem uma participação pequena, mas tem um monte de coisa envolvida aí junto com a genética na gênese da doença. Entendi. E Paula, a gente vê o pessoal querendo uma fórmula mágica, né? Você acha que existe um emagrecimento sustentável desse jeito? Para ontem? Boa tarde. Boa não, tarde. Lívia, eu acho que não. Eu acho que as pessoas se enganam. Na verdade, todo mundo quer um atalho, né? Todo mundo se perguntar se quer o caminho fácil ou o caminho difícil, a gente tem uma tendência a escolher o fácil. Mas, na verdade, o fácil, geralmente a gente perde com o tempo. Né? O ideal mesmo é que a pessoa repense o estilo de vida, faça escolhas melhores e o resultado virá, com certeza. Eu falo assim, faz o dever de casa que o corpo vem, né? O resultado vem. Mas eu acho que precisam de mudanças no estilo de vida, aí que seja sustentável, né? Você acha que é possível emagrecer só fazendo atividade física e não seguir uma dieta? O que vocês acham disso? Eu acho que, assim, essa é uma pergunta que muitas vezes, assim, ela chega pra gente, né? E eu já discuti muito isso até com a pessoa que eu faço atividade física, e ele fala pra mim assim, Paula, não tem condição, só atividade física não tem condição. Na verdade, é um somatório de coisas. A pessoa, para chegar ao emagrecimento, é necessário que a quantidade de calorias que ela ingira seja menor do que a quantidade que ela gasta, né? Ela precisa gastar mais energia. Então, eu acho que é um casamento perfeito, né? Assim, a pessoa pode até fazer muita atividade física, mas se ela continuar comendo uma quantidade de calorias que vai exceder a quantidade do que ela gasta, ela não vai emagrecer de jeito nenhum. E o inverso também é verdadeiro, né, Gabi? O inverso Eu acho que a gente estava conversando isso um pouquinho. As pessoas sempre perguntam, né? O que é mais importante, a dieta ou a atividade física? E eu sempre converso também com os pacientes que a dieta até pode ajudar, sim, no início, sozinha, a emagrecer, mas chega uma hora
que essa ajuda só com dieta é limitada, porque o corpo vai se adaptando àquela restrição alimentar. E aí chega uma hora que você precisa fazer mais, aumentar o seu gasto calórico, aumentar a sua taxa metabólica basal. Para isso você vai precisar do exercício e vai precisar cuidar da massa muscular. É verdade. Sem contar que o ganho de massa muscular, o tecido muscular, ele gasta energia por si só, ele é um tecido ativo. Então, quanto mais massa a gente tem, mais alta a nossa taxa metabólica basal e aí você fica com uma quantidade maior de gasto calórico por dia, né? E aí você consegue finalmente chegar nos seus resultados. Né? Exatamente. Então agora o Thaí tem um recadinho para vocês, tá? Fala aí, Thaí. É verdade, eu tenho um recadinho para você. Sabemos que na correria do dia a dia nem sempre é possível manter aquela alimentação colorida e rica em nutrientes. E aí o corpo pede o quê? Uma suplementação. E hoje eu vou mostrar para vocês o suplemento maravilhoso, o Borg Colágeno. Ele proporciona tanto benefícios estéticos quanto benefícios para a saúde em geral. Se tratando da aparência, o Borg Colágeno fortalece os cabelos e as unhas, além de ajudar a manter a pele mais firme, que é o sonho de toda mulher. O colágeno dá aos tecidos mais hidratação e elasticidade, evitando que o envelhecimento natural ia prevenindo também contra as rugas, tá bom para você? E a flacidez, essa fica totalmente de fora. Além disso, também auxilia no aumento da densidade mineral óssea, tem o efeito protetor da cartilagem articular e pode atuar também no alívio sintomático em casos de dor. Borg Colágeno, você encontra onde? Criatura, na drogaria moderna mais próxima ou pelo televendas ou site drogariamoderna.com.br. Consulte o seu médico antes de incluí-lo na sua rotina. Agora nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta com o quê? Com mais Momento Moderna com a doutora Lívia. Estamos de volta com o quadro Momento Moderna e vamos continuar o nosso bate-papo com a doutora Gabriela Lima, nutróloga, e a Paula Balbi, que é nutricionista. Gabi, conta um pouquinho pra gente sobre a faixa etária dos 40 anos. Fica mais difícil emagrecer? Fica. Com o decorrer da idade, com o passar da idade, o metabolismo basal vai desacelerando. Ele pode desacelerar pela falta de atividade física, o sedentarismo, ou, não necessariamente ou, né, e também, pelas alterações hormonais que acontecem nessa faixa etária, que também vão influenciar na taxa metabólica basal, reduzindo, e aí você seguir um déficit calórico com o metabolismo basal mais desacelerado, mais lento, fica cada vez mais difícil. E Paula, você vê assim no consultório muitas pacientes com a briga com a balança, mais preocupada com a balança do que mesmo com a saúde e de outros resultados? Sim. A balança, às vezes, eu peço para esquecer um pouquinho a balança, sabe? Fazer o que tem que ser feito e deixar a balança um pouco de lado. Porque eu acho que, às vezes, você ficar pesando muito traz até uma ansiedade que não é legal, eu acho, para o processo de emagrecimento, né? E também a gente entende hoje que o peso como número, né, só o peso por ele mesmo, até não nos diz tanto com relação à obesidade, estar fora ou estar dentro do peso. A gente tem que olhar também o percentual de gordura, a quantidade de massa magra, isso, a composição corporal vai fazer muita diferença nesse processo. Entendi. E o uso de medicamentos? O que você acha disso, Gabriela? Eu acho que usar ou não medicação, esses dias eu recebi uma pessoa me falando assim, eu não concordo de usar remédio. Isso não é uma questão de concordar ou não, é uma questão de necessidade ou não. O IMC hoje é um parâmetro que eu particularmente não uso muito mais, mas é um parâmetro que é muito utilizado para definir algumas estratégias mais agressivas, como por exemplo a cirurgia bariátrica. E pode ser usado também para definir se o paciente tem necessidade ou não de usar a medicação. Existe um tabu ainda de entender, uma dificuldade de entender que a obesidade é doença. E como doença, ela precisa ser tratada. E aí a gente também tem que entender, e a pessoa que tem necessidade de usar, tem que aceitar que usar remédio não é cortar caminho,
Não é porque a pessoa está com preguiça de fazer o que tem que ser feito, é porque ela precisa tratar a doença, entendeu? Então, é lógico que hoje em dia existem pessoas que usam sem necessidade, mas a gente tem que entender que se tem necessidade, tem que usar, precisa usar. E hoje a gente tem um monte de opção diferente aí de remédio. A questão é a indicação correta. Sim, e depois dos tratamentos, porque eu acho importante falar que os tratamentos eles são longos, né? Não adianta pensar que vai resolver, vai emagrecer em um mês. Sim. Você vê a dificuldade dessa continuidade, parou de tomar a medicação, voltou a ganhar peso. O que você repara na sua prática clínica? Eu acho que hoje o mundo está muito imediatista, né? As pessoas estão procurando muito o mais fácil, o mais rápido. E para mudar, para emagrecer, não existe um emagrecimento definitivo, né? A obesidade é uma doença crônica e como toda doença crônica, existe um tratamento contínuo. Então, mesmo que você vá usar o remédio por um intervalo curto de tempo, entre aspas, curto de tempo, depois que você parar o remédio, o tratamento tem que continuar. Daí para frente ele vai continuar diferente, com alimentação, com atividade física, mas continua sendo tratamento. Então, eu acho que as pessoas tem que começar a trabalhar essa questão da expectativa, de que você tem que ter consciência de que o tratamento é um tratamento longo e é um tratamento contínuo. Quando começar a mudar, não é mudar para poder viajar nas férias, não é mudar para poder ir num casamento, é mudar para o resto da vida. Se não mudar para a vida, vai voltar ao que era antes, vai ter reganho de peso. E você, Paulo, o que você repara na sua prática clínica, assim, com as pacientes, quando você sugere alguma dieta? Elas são bem sinceras com você? Muitas vezes sim, são sinceras e assim, puxando também o que a Gabi falou, eu vejo que às vezes a pessoa quer chegar num número ali, num peso que ela acha que é ideal para ela e depois ela quer voltar, ela sonha em voltar a ter aquela vida de antes, quando ela chegou no consultório. De fato, é causa e consequência, assim, né? Se ela voltar a comer de uma forma exagerada e não prestar atenção nisso, parar com a atividade física, depois que ela já alcançou o objetivo, né? Aí como que faz? Ela vai voltar ao peso anterior. Então eu fico pensando assim, conversando muito com as pessoas a respeito da manutenção, que a gente precisa pensar na manutenção. Às vezes alcançar o peso é mais fácil do que manter. Porque para a gente manter é necessário uma mudança de estilo de vida que seja sustentável por aquela pessoa. Às vezes a pessoa chega no consultório e eu sei tudo que eu posso fazer para ela, dar uma dieta bem restrita e tudo, mas eu sei que naquele momento, de repente, ela não vai suportar aquilo tudo. Então são passos, é um processo. Não adianta querer para 1 mês, para 2 meses, para 3 meses, até porque aquele peso que muitas vezes ela chegou no consultório não foi adquirido em 3 meses. Né? Então, como que quer... Então, a gente precisa muito trabalhar a mente, sabe? Entender isso, como não o tratamento, o emagrecimento, não como punição, mas como um investimento na saúde, no envelhecer bem, no estar bem na própria pele, né? Poder chegar, tá bem com você, isso não tem preço e não importa. Às vezes está um peso ali na balança que está um pouquinho a mais, mas a pessoa está ok, está com saúde, está tudo bem, está tudo bem. É verdade. Né? E isso é muito individual e é uma conversa, um consenso que a gente chega no consultório. E o inverso também, às vezes a pessoa pode estar se considerando magra e teoricamente não. Exatamente. Isso também acontece. Exatamente. Né? Tanto na composição corporal quanto... a gente estava conversando isso, né, Gabi? Que às vezes a pessoa está ok com peso, às vezes está com sobrepeso, está obesa, mas tá tudo bem, não me incomoda, mas tem um prejuízo ali para a saúde, né? Então, gente, eu tenho um alerta para vocês. Infelizmente, a automedicação e uso de receitas caseiras sem comprovação científica nenhuma é uma realidade lamentável. Recentemente, li uma notícia de uma mulher que teve uma hepatite medicamentosa muito grave após consumir um chá que ela comprou pela internet. Já vi vários anúncios assim, e a falta de informação e o desespero leva as pessoas a tomarem decisões erradas que às vezes custam a própria vida ou deixam sequelas irreversíveis. Sempre consulte um profissional de saúde qualificado. Busque o seu médico para você seguir um tratamento adequado para você. Então, agora
Vou chamar o Thaí para dar um recadinho para vocês. E agora eu quero apresentar para vocês outro suplemento maravilhoso, o Borg Ômega 3 concentrado. Esse suplemento contém inúmeras propriedades para o organismo, apresentando em cápsulas soft gel de fácil ingestão. Ele é capaz de proporcionar melhor absorção de nutrientes, além de mais disposição e melhora imunológica. Logo, mais saúde também para você. Ômega 3 melhora a pressão arterial, circulação sanguínea e auxilia na redução do colesterol ruim. Isso é muito bom, né? Proporcionando melhora da saúde cardiovascular também. Propõe também um controle do nível do triglicerídeos, além da sua ação anti-inflamatória e, o mais importante, o antioxidante. Tá bom para você? A ação do ômega 3 ainda melhora o funcionamento do cérebro, combate a osteoporose e evita doenças autoimunes. Muito chique isso. Borg Ômega 3 concentrado. Encontra onde? Nas drogarias Moderna mais próxima de você, ou também pelo Televendas ou pelo site drogariamoderna.com.br. Eu volto do intervalo com a doutora Lívia. Segura aí. Estamos de volta com o quadro Momento Moderna e agora vamos falar como os avanços da tecnologia podem ajudar na busca dos melhores resultados no processo de emagrecimento. Gabi, conta pra gente um pouco sobre a modulação hormonal. O que tem de tecnologia que você acha que pode ser um grande auxílio para as pessoas? Eu acho que hoje existem diversas vias de administração de hormônio quando tem indicação, né? Antigamente a gente tinha muito efeito colateral quando a única via era a via oral, e hoje em dia nós temos a via oral, a transdérmica, que é pela pele, a subcutânea com implantes hormonais, intramuscular e até endovenoso, se for o caso. E aí nós podemos buscar pela via de melhor adesão ao tratamento e pela via que o paciente vai ter um resultado melhor. Lembrando sempre que no emagrecimento existem algumas indicações pontuais, como por exemplo, na menopausa, a reposição hormonal pode ser chave para o emagrecimento acontecer. No homem com hipogonadismo também pode ser essencial, mas não é para todo mundo. E hoje em dia eu vejo muita gente pesando a mão no uso de hormônio para fins estéticos, né? E quando não tem indicação ou quando há esse exagero no uso de hormônios, o resultado pode ser o contrário do que a pessoa está buscando e ter um resultado bem ruim na composição corporal. E o tempo de tratamento normalmente também é importante falar sobre isso? Depende, se for uma reposição hormonal para menopausa, por exemplo. Enquanto houver benefícios e não houver nenhum malefício, né, de aumento de nódulo mamário, a pessoa está tendo o benefício de, por exemplo, melhora de fogásteo, melhora de ressecamento vaginal, melhora na cognição, no humor. Então a gente pode manter isso aí enquanto a gente fizer o acompanhamento laboratorial por exame de imagem. A pessoa está indo bem, está ficando bem com a reposição hormonal, a gente não tem necessidade de tirar essa reposição. E é bem diferente a reposição de uso de hormônio para fins estéticos, de exagero, né? Exatamente, acho que é importante falar desse termo, né? Repor o que está faltando. Exatamente. E Paula, conta um pouquinho pra gente de teste genético para alimentação e atividade física, que eu estou encantada. Eu tô também. Você também está? Muito bom, né? Na verdade, é um assunto que eu já venho estudando há mais de um ano e agora eu consegui trazer para realizar esses testes na clínica. E o teste genético, né, ele coloca a gente num patamar acima, porque a gente consegue individualizar as condutas de uma forma muito legal. Além de individualizar com vistas à prevenção de doenças, a envelhecimento assim, com saúde. Então a gente hoje faz na clínica os testes para alimentação, para ver como que a pessoa se comporta com relação a alguns alimentos, algumas substâncias, tipo ômega 3, cafeína, absorção, né, desses nutrientes como que é, dessas substâncias como que é. E a gente consegue fazer também, ver qual é a melhor composição de dieta para aquela pessoa.
Então, assim, é bem interessante. Para atividade física, a gente consegue ver o tipo de fibra muscular e qual é o tipo de exercício que melhor se adequa àquela fibra muscular. E a gente pensa assim, essa é uma frase que é muito falada com quem faz teste genético, que genética não é destino. Realmente não é, né? A gente vai ver o que aquele mapa genético ali daquela pessoa tem para nos dizer, mas a gente sabe que o ambiente também é extremamente importante no desenvolvimento ou não de algumas doenças e até daquela realidade que veio ali no teste. Então, a gente acaba caindo sempre na alimentação saudável e na atividade física. Com os testes, a gente tem como fazer uma sintonia fina, sabe? A gente sai da tentativa e do erro ou acerto a partir da interpretação do profissional e vê, de fato, o que aquele organismo precisa de repor, como que deve ser a suplementação, como deve ser o tipo de exercício e alimentação. Então, acho que a gente sobe um degrau aí na assertividade do tratamento. E uma individualização cada vez maior. Cada vez maior. Então, é uma tecnologia que vem muito em favor do sucesso dos tratamentos, né? E do objetivo, né, que cada um busca. Exatamente, muito bom. Vimos aqui que o emagrecimento é o resultado de você gastar mais calorias do que você ingeriu, né, Gabi? Sim. Ou seja, um saldo negativo. E como saber quantas calorias você gasta no seu dia? Em média, a tecnologia pode nos ajudar. E fomos até o consultório da Paula para entender um pouquinho sobre o teste de calorimetria e como que ele contribui para a maior eficácia da perda de peso. Vamos lá para a gente ver como é que funciona? Bom, hoje nós vamos falar sobre o teste de calorimetria indireta. O que é isso? É um aparelho que a gente tem que mede o metabolismo. Muitas pessoas chegam às vezes na clínica dizendo que o metabolismo está lento, que não consegue emagrecer, que tem dificuldade, aquilo está arrastado e a coisa sempre vem para o metabolismo. Agora a gente tem a chance com esse aparelho de medir de fato quantas calorias você gasta por dia. E o teste é feito em repouso, não dói, dura 20 minutinhos e a gente tira essa dúvida, né? O paciente fica deitado, a gente coloca uma máscara de silicone. A partir dessa quantidade, dessa medida desse ar, a gente vai conseguir também saber qual é o substrato que foi utilizado para a gente chegar nessa quantidade de calorias aí gastas. No teste, a gente vai saber exatamente quantas calorias você está gastando por dia. E aí, a partir daí, depois a gente recebe um gráfico, o resultado desse teste a gente explica todo para o paciente como que é, quantas calorias de fato você está gastando. Também vem uma lista de atividades físicas com gasto dessas atividades por 30 minutos e por 60 minutos. E quem que pode fazer esse teste, né? Para quem que eu indico esse teste? Para todo mundo que quer saber exatamente qual é a sua taxa metabólica, porque a partir da taxa metabólica a gente vai definir quantas calorias que você vai consumir ao longo de um dia. E isso, para quem quer emagrecer, é super importante, porque você vai estar saindo de uma equação para uma realidade, né? Então, assim, qualquer idade, assim, a gente indica para qualquer idade, isso não tem, é simplesmente para quem quer definir uma quantidade de calorias com mais certeza. Quem me conhece sabe que eu adoro tecnologia e eu amei, Paula. É muito legal, né? Muito legal. Gabi, vamos para um bate-bola rápido aqui, de mitos e verdades? Vamos. 1. Alimento integral não engorda? Mito. Mito. Suco natural de fruta não engorda? Mito. Eu acho que uma observação que vale para os dois. Não adianta a gente definir que um alimento ou outro engorda ou emagrece. Isso não existe, é o conjunto, né? Você, para emagrecer, tem que ter déficit calórico. Então, não importa se é suco de laranja, se é um arroz. Não é o arroz ou o suco que vão engordar ou emagrecer. É o conjunto. Tá certo. Jejum intermitente faz efeito? Se bem programado, sim. Sim. Comer de 3 em 3 horas emagrece? Não, é um mito. Comer doce fit ou diet não engorda? Outro mito. Outro mito. Água é fundamental para o emagrecimento e para a saúde? Sim, verdade. Verdade. E a qualidade do sono afeta no emagrecimento?
Verdade, afeta e muito. Se você dentre as causas de ganho de peso, o sono ruim é uma das causas. A gente precisa ter um sono legal para regular bem os hormônios da fome e da saciedade. Se você não dorme bem, aumenta a produção de grelina, que é o hormônio da fome, e diminui a produção de leptina, que é o hormônio da saciedade. Então, se você não estiver dormindo bem, dificilmente vai conseguir emagrecer. E você, Paulo, tem alguma consideração para fazer sobre esses mitos e verdades aqui? Eu acho que a gente tem que buscar sempre individualizar, né? Tudo que a gente coloca muito no geral, assim, o que serve para todo mundo, não existe isso. Cada um é um. E eu penso que sempre que a gente for pensar em alimentação, preferir as coisas mais naturais, né? Assim, menos industrializado. Eu acho que a indústria de alimentos hoje oferece muita coisa, mas se a pessoa mantiver uma alimentação mais natural, eu acho que ela tem um ganho maior do que abrir muito pacote, muita coisa industrializada. Eu acho que esse recado é interessante também dar, porque a pessoa às vezes quer criar coisas e a gente tem que, às vezes, no básico, no simples, ele funciona também. É verdade. E a medicina de precisão está cada vez mais em evidência. E os testes genéticos são temas em muitos estudos científicos, pois nos trazem uma abordagem nova e personalizada de prevenção e tratamento mais assertivo para cada indivíduo. E é incrível como que isso se estende também na nutrição. E foi esse o nosso objetivo aqui hoje, passar essa informação para mais pessoas. Então, para finalizar o quadro, eu quero agradecer as duas queridas especiais por estarem aqui comigo no terceiro quadro Momento Moderna. Muito obrigada pelas informações que foram muito esclarecedoras. Eu acredito que a gente conseguiu chegar a muitas pessoas e ajudar muita gente, informando com informação de qualidade. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada a você. Espero você no quadro Momento Moderna na próxima quinta, sempre às 13 horas.